Meu nosso Deus, querido Pai, amoroso Deus, queremos, Senhor, te agradecermos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, pelos livramentos. São tantos livramentos, ó Pai, que se a gente soubesse, a gente valorizava mais o Senhor e a sua presença em nossas vidas. Deus, queremos te pedir que o Deus Espírito Santo, ele esteja conosco, esteja conduzindo essas 40 madrugadas, Senhor, dessa jornada. Também, ó Pai, abençoa o mensageiro de hoje. Abençoa cada detalhe, ó Pai, que o Senhor preparou para nós hoje. Que tudo venha a ser, ó Pai, para enriquecer nossa vida com a Tua palavra e também para honrar o Teu nome. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amém. Amém. A família do Jailton é inteira de louvor. A esposa canta, a filha canta. Deus abençoe bastante a família que tem esse dom de
de cantar. Você já mandou já seu pedido de oração? Você que quer externar? Deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguém que está a primeira vez com a gente aqui? Deixa eu ver se vejo alguém aqui. Rosalina Matoso, Fábio, Valtuir, Aurílio, Heraldo. Heraldo é o pastor. Bom dia, pastor. Solange está dirigindo ali. Bom dia, Solange. Bom dia, pastor. Tudo bem, pastor? Disse que o senhor chegou cedo ontem do concílio. Faz uma meia hora só. Bom dia. Deixa eu ver quem mais que está aqui, que a gente tem mais algum visitante aqui junto com a gente. Sérgio Lopes, Adorma, Matoso, o Robinho, bom dia. Paula é a primeira vez que está com a gente, Paula? Tereza, bom dia. Edilson. Vamos lá. Para aqueles que ainda não conhecem ainda, vai mandando o seu pedido. Bom dia, Antônio Carlos. Vai mandando o seu pedido de oração. Aqueles que querem externar. Bom dia. Aqueles que querem fazer ali seu pedido, pode escrever no chat ali, que o... Cadê Flávio? Flávio. Ah, Flávio está aqui. Que o Flávio ele vai ler para nós ali os pedidos de oração, e a gente vai fazer uma oração intercessória sobre o pedido que você fez, que você muitas vezes quer alcançar. Durante esses 40 dias aqui, estamos falando sobre oração, estamos fazendo oração intercessória. Hoje, pela manhãzinha, a gente estava conversando, quem estava aqui na sala, até o Aurílio falou que parece que o Espírito Santo já está acordando a gente assim, ó, chegou a hora. É assim que ele está acordando a gente. Então, e a gente tem feito isso para quê? Fazer oração. Então, mande seu pedido, externe ali para nós, ali, se você quiser. A gente está orando pela família, está orando por você, está orando pelas regionais, estamos orando por pessoas também adoentadas. Ontem nós tivemos uma oração intercessória sobre o nosso irmão lá de Luanda, né, que ele está lá, ele foi transferido ali para um hospital que tem Covid, estava preocupado. Então, nós estamos orando também, pedindo que o nosso grande Pai Todo-Poderoso tome conta dos filhos aqui na Terra. Flávio, você lê para nós, por gentileza? Vamos lá, Pedro, vamos lá. O Valtuir, da Regional de Hortolândia, pede oração pela regional, que está em fase de eleição, e vem abençoar os novos líderes. O Fredão, dá um bom dia a todos, pede oração pela família, pela Regional de Santa Bárbara do Oeste. O Sérgio Lopes pede oração pelas 40 madrugadas, que está sendo uma bênção. A Norma Torres pede oração em favor da Regional de Araxaba da Serra, pelo seu esposo, pela família e pela liderança geral do MCA. O David de Garanhuns dá um bom dia a todos, pede oração pelo irmão, o China e a família dele, para que Deus continue abençoando todos eles. O José Severino Torres pede oração por toda a família MCA, pela confraternização da Regional de São Paulo, que acontecerá no próximo fim de semana em Minas, o motoculto na igreja de São Bento de Sapucaí. Peço que todos continuem orando em favor do Wilson, que Deus lhe conceda a cura. Peço pela Marli para uma cirurgia do coração, muito arriscada, e por todos os líderes da igreja de São Bento de Sapucaí, para o ano de 22. Agradece a quem orar. A irmã Neuza, da Regional de Guarulhos, pede oração pela Regional de Guarulhos. O Carlos e a Cristina, dá um bom dia a todos, pede oração pela família e pela Regional de Cupira. O Robinho pede oração pela esposa e pela Fabiana. O Paulo, dá um bom dia a todos, pede para que ore pelo filho Josué, ele cresça amando o Senhor, cheio de saúde. O Almir Monteiro, dá um bom dia a todos, pede oração pelo Ministério do MCA e pela família. Eu peço oração pelas 40 madrugadas, pela minha família, pelo meu relacionamento e por todos os amigos que estão aqui. Encerramos nosso pedido de oração. A Cleide também pediu também agora, também ali. Deixa eu ver. Vamos lá. Consegue ler? A Cleide pede que ore pelo Luciano, esposo de uma funcionária da creche, onde ela trabalha, que teve Covid ano passado e que está com várias sequelas. E agora descobriu que está com lúpus, né? Que está precisando aí fazer uso do oxigênio. Oremos aí pelo Luciano. Amém. Bem, nós temos feito o sistema ali, pastor Heraldo, de a gente ir ali orar aqueles 2 minutos, né?
Então a gente vai orar ali a Deus, pedir que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, pedir a oração intercessória também por esses irmãos, pelas 40 semanas, pelas pessoas doentes, igual a Cleide está pedindo, que Deus nos abençoe. E depois desses 2 minutos, Adão, você não gostaria de orar para nós, esses 2 minutos em silêncio, e você ora para nós, Adão? Bom dia, Adão. Então faça a sua oração, fala com Deus, fala, entrega a Deus, pede para o irmão também. Pode orar. Pode ir. Adão. Bondoso Deus e eterno Pai celestial, nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã. Portanto, ó Deus, nós te reconhecemos como Senhor. E sabemos, Senhor Deus, que todas as coisas emanam de ti e com a tua permissão. O Senhor ouviu, Deus, cada clamor, cada pedido, e aqueles pedidos ainda que se encontram em alguns corações. Ó Senhor Deus, atende, Senhor Deus, o nosso clamor. Uns precisam de algumas orientações, outro precisa de um Deus de saúde, e outro, Senhor Deus, precisa de sabedoria para tomar certas decisões na vida. Portanto, ó Deus, nós te clamamos nessa manhã, para que o Senhor, de acordo com a tua misericórdia, o Senhor possa atender. Não, Senhor Deus, que nós sejamos especiais, mas nós te reconhecemos, Senhor Deus, como o único Deus, Senhor Deus, ó Pai, que é capaz de mover o universo para atender ao pedido dos teus filhos. Coloca dentro de nós, em nosso coração, ó Deus, o teu querer, a tua vontade e a tua palavra, Senhor Deus, para que nós possamos conhecer bem o que o Senhor deseja de cada um de nós. E nós, ó Deus, não viemos a errar contra o Senhor. Caso, ó Deus, nós estamos errando, que o Senhor, ó Deus, possa agir de acordo com a tua misericórdia. Dai-nos, Senhor Deus, o perdão de nossos pecados, entre em nossos corações e nos dará a paz, que nós tantos precisamos. Desde já, ó Deus, nós te agradecemos e já, ó Deus, também agradecemos pelos pedidos respondidos e pela providência divina.
Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Bom, na verdade, eu nunca tive um sonho de ser esposa de pastor. Nunca foi o que eu quis na minha vida. Mas eu conheci o meu esposo, eu tinha 27 anos. E eu estou hoje há 14 anos no ministério e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Talvez hoje eu não fosse quem eu sou se eu não tivesse tido a oportunidade de ser uma esposa de pastor. Eu acredito que Deus me colocou aqui como esposa de pastor para que Ele pudesse me salvar e ajudar a salvar outras pessoas. Houve muitos fatos em minha vida em que eu acabei desacreditando e perdendo a fé em tudo. Então eu passei a estudar, a ver coisas onde eu não conseguia mais seguir a fé. Não conseguia mais acreditar em Jesus ou em Deus. Eu estava distante do caminho do Senhor e eu tinha muita vontade de voltar à igreja, de continuar frequente, mas ele não queria ouvir falar de Cristo, ele se negava a todo tempo. Eu queria ter uma experiência mais próxima com Deus. Há apenas mais ou menos uns 4 anos atrás, eu tive a oportunidade de começar a viver verdadeiramente esse ministério, essa missão. Eu comecei a entender qual foi o meu chamado para essa missão. Por que Deus me colocou aqui hoje? Eu não sou apenas uma esposa de pastor, mais uma esposa de pastor. Deus me chamou para fazer uma obra nos meus dias e Ele queria começar comigo. Quando eu soube que ela estava indo para a igreja do Village 3, eu apenas fiquei imaginando que é uma igreja difícil de batizar. O ano passado a gente batizou poucas pessoas nesse local. Quando eu falei para o meu esposo que eu queria fazer o evangelismo na igreja do Village 3, ele disse: filha, você tem certeza que você vai fazer na igreja do Village 3? Aí eu disse: tenho. Ele disse: filha, mas de todo o distrito é a igreja que menos batiza. E lá eu cheguei, reuni a igreja, dividi a igreja em PG. E a gente começou a sair de casa em casa. Então, quando começou a Semana do Calvário, que a irmã Renata começou a me convidar ele, e ele já estava um pouco entrosado na igreja com um pequeno grupo, e através do convite dela, né, ele começou a se sentir também interessado para saber como era e tudo, e a gente começou a vir, e foram os 7 dias frequentes, não perdemos um. Na verdade, elas conseguiram fazer com que eu restabelecesse a ligação com Cristo, nosso Senhor, onde eu havia me afastado há muito tempo. Então hoje eu vejo que o foco para mim é somente Ele em minha vida. De vez em quando alguns colegas brincam dizendo que a gente consegue um resultado maior porque em vez de ter um pastor em casa, tem 2, né? Então louvo a Deus por isso, porque ela se colocou tanto nas mãos de Deus que hoje ela evangeliza até melhor do que eu, né? E nesse percurso eu comecei a ouvir Deus falar comigo de uma maneira mais próxima, que eu nunca tinha sentido antes. Então, e para honra e glória do nome do Senhor, no final da Semana da Colheita, nós tivemos um surpreendente resultado, né? Deus nos presenteou, né, ao todo com 12 pessoas. Dentre essas 12 pessoas, um casal me chamou a atenção. É muito importante pessoas como ela, porque ela faz com que as pessoas se sintam importantes para Deus. Então as pessoas se sentem acolhidas e querem cada dia mais estar na presença do Senhor. E ela é uma pessoa usada por Deus para fazer com que as pessoas vejam isso. Senti o calor de Jesus na minha vida, senti coisas que eu nunca mais havia de pensar que houvesse sentir. E eu falei para o meu esposo que eu adotei a igreja do Village 3 agora,
até o final do ano, ela vai ser a minha igreja da missão, a minha igreja. E realmente, né, nós vimos as bênçãos do céu cair sobre a nossa igreja, e hoje a nossa igreja está a igreja reavivada com o poder de Deus. Não é, igreja? É esse Deus que faz com que pessoas que sejam ateus possam entender e ouvir Deus falar, né? Então, é esse Deus, Ele só quer que eu e você, que nós possamos ir e fazer a missão, cumprir a missão. O que nós precisamos entender? Às vezes nós dizemos assim, olha, não olha para mim como pessoa, porque eu sou pecador e isso, olha só para Jesus. Mas na verdade, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Muito bacana a história do Jerônimo, né? A história da igreja dele. A nossa igreja, nós não temos pastora, né, pastora Neuza? Ah, não, irmã Neuza. Nós não temos pastora, né? Mas a gente percebe que tem pessoas, independente da sua, se é homem, se é mulher, são envolvidas 100%. Que Deus abençoe muito o Jerônimo, sua esposa, hein? Ali nesse ministério, né? Que Deus tome conta. Cadê o pastor Heraldo? Pastor Heraldo, deixa eu ver se eu vejo o senhor por aqui. Todo dia eu estou contando uma história. Eu acho que a história ilustra bastante coisa, pastor. E todo dia a gente está contando uma história. Tem um pouquinho de tempo ali, vou contar uma história. Então, pode ser? Não sei se vocês... Eu estou contando, mas eu acho que... Pode ser, Sérgio? Pode, vou contar uma história, então. Pastor Heraldo... Amém. A gente está contando sempre uma história ali que ilustra, e isso aí muitas vezes é bom. Pastor, o mais importante da nossa vida é o Espírito Santo, né? De a gente estar em comunhão com o Espírito Santo, de a gente entregar a nossa vida. E as histórias que a gente anda contando antes da pregação, a gente sempre anda falando ali sobre uma entrega. E diz que certa vez tinha um homem que ele ajudava muito o evangelismo, só que ele ajudava na forma de dinheiro. Ele tinha bastante posses, então ele ajudava a obra dando dinheiro. Só que ele não sabia falar, ele não tinha esse dom de falar sobre Jesus, tal. Então, como que ele não sabia falar ali sobre Deus, nada ali, ele pegava, ele juntava, vamos fazer uma missão em outro lugar, juntava os irmãos, pagava viagem, pagava estadia, comprava comida, ajudava as pessoas, ele tinha posses, então era a forma de ajuda dele. E sempre ele fazia isso aí. Vamos pregar em tal lugar para as pessoas, vamos. Ele juntava uma outra equipe, ia lá, pagava viagem, estadia, ele ia junto, que ele gostava, só que ele nunca falou nada. Só que certa vez, ele foi numa missão, onde que ele pagou ali para as pessoas, a estadia, tudo ali, só que só ele conseguiu chegar lá, e o missionário que ia junto com ele, a pessoa que ia pregar, não conseguiu chegar. E naquele dia ele ficou muito nervoso, ficou muito, porque se a pessoa não chegasse lá, quem ia ter que falar de manhã era ele. E ali deu aquele nervosismo, aquele calor nele, porque ele falou assim, e agora, o que eu vou falar sobre Deus? E ele ficou nervoso, porque ele não tinha esse hábito mesmo, não era o dom dele, e ele ficou orando a Deus, pedindo que Deus mandasse o Espírito Santo, que sabe? Chegou no dia, o missionário não foi. Aí chegou a hora dele falar. E todas aquelas pessoas estavam lá, na missão, as pessoas que eles tinham feito os convites estavam lá, e ele tinha que falar agora sobre as coisas de Deus, só que ele não sabia o que falar. E diz a história que ele orou muito a Deus, pedindo que o Espírito Santo usasse ele. E ele pegou
o texto da Bíblia que diz que ele mais era batido ali na igreja, que era um texto bem simples. Ele abriu aquele ali e falou assim, ó, eu vou ler esse aqui, porque esse aqui eu acho que talvez eu saiba falar. E ele pegou, ele falou assim, ó, irmãos, abre a Bíblia em tal lugar, assim, e falou aquela hora, aquele, segundo ele ali, que era bem mecânico, bem ali, que ele não sabia nem o que estava falando ali, e falou aquele negócio bem simples, e as pessoas olhando para ele, e ele sabia que ele não era pregador, e ele falou que ele passou uma das maiores vergonhas da vida dele, de ele ter que falar ali o texto da Bíblia para as pessoas, que não era o dom dele. Ele fez a oração, encerrou, fechou ali, as pessoas se cumprimentaram, e ele foi embora com o coração muito triste, porque ele não era pregador. E ali ele foi com aquele coração pesaroso, triste, ficou na casa dele, não tinha nem vontade de sair, porque quando foi a hora dele falar sobre Deus, ele não sabia, porque ele falou que ele ajudava de outra forma. No outro dia de manhã, uma mulher foi lá na casa dele, que estava lá dessas que ouviu, bateu assim, ele viu, ele abriu a porta com muita vergonha, oi irmã, tudo bem? Ela, tudo bem. Ontem foi o senhor que pregou, né? Nossa, disse que a hora que falou isso aí, o homem já queria chorar. Ele falou assim, ó, irmão, me perdoe. Não, mas eu vim para falar da sua pregação. Ele falou, pronto. Agora espalhei todo mundo, agora não deu certo. Por que Deus foi fazer isso? Eita, nós, e aquela nó na garganta dele veio ter assim, já começou a chorar, e ele falou assim, ó, eu não sou pregador, ele já começou a se desculpar com a mulher, eu falei, eu não sou pregador, o pregador é para vir, eu não sei falar sobre Deus, eu peço desculpa, perdão para a senhora. Ela falou, não, vocês estão falando sobre Deus, estão falando que Deus existe, que Deus é bom, que Jesus é Salvador, e eu falei para o meu marido que se Deus existisse mesmo, ele ia pegar, ela abriu a Bíblia e falou assim, ó, ele vai falar esse tema para nós aqui. Se falar esse tema aqui para nós, é sinal que Deus existe. Diz que aí o homem ficou mais branco que papel, já até dor de barriga deu nele. Aí, a hora que a mulher mostrou o texto da Bíblia para ele, era o texto que ele tinha lido. E ali ele entendeu que a coisa mais importante, tudo que é mais importante na nossa vida é a gente ter o Espírito Santo. A gente não sabe como o Espírito Santo trabalha, a obra. Talvez se fosse outro pregador, não leria aquele texto, ou podia até ler, mas a gente não sabe como que Deus trabalha, como o Espírito Santo atua. Mas nós temos que ter certeza, pastor, que quando a gente faz oração e fala com Deus, a Bíblia mostra muitos exemplos que Deus colocava nuvem, abria mar, fechava a boca de leão, uma pessoa derrubava leão com a mão. A Bíblia fala que desviava flecha quando jogavam lanças. É esse Deus que a gente fala com ele todos os dias quando a gente está aqui. É esse Deus que, com um anjo, derrubou um exército inteiro. A gente fala que uma pessoa pequena derrubar um gigante que a gente não consegue nem imaginar o tamanho do homem, com lança, com tudo, o homem foi lá com pedrinha. É esse Deus que a gente nos batizou, é esse Deus que quer nos usar. E pedindo isso, pastor, que Deus use o senhor agora nesse momento que o senhor vai passar a mensagem para nós, a palavra do senhor, pastor. Pastor Pita, você conta uma história que eu vou dizer para esse povo, não. Aí você vem com esse quebra-gelo, e você já me ajudou na metade do caminho. Você vai ficando assim, como você vai falar para esse Brasil inteiro aí, para esse povo, você vai dizer. Mas olha, deixa eu te contar. Eu acho que falar de Jesus, ele parte de uma experiência pessoal. Não é algo que você faz mecânico. Ter fé, né, porque o tema que vocês nos sugeriram é apenas tenha fé.
né? Eu acho que ter fé é parte de uma experiência viva. Não dá apenas para falar da fé dos outros, a experiência que alguém viveu, se você não tem a sua própria experiência. Quando Paulo sai para pregar aos Coríntios, aos cristãos de Corinto, ele prega da sua própria experiência. Um argumento, diz Ellen White, Paulo não é Parece que na onde o senhor está, de modo assim muito. Parece que onde o senhor está travando o sinal do senhor, pastor. Parece que está saindo meio picadinho. Tá. Ou é só para mim? Bem? Para vocês também tá saindo também assim? Tá, né? Vou tentar. Tá melhorou agora aí? Dá para ouvir? Pode falar, pastor? Se qualquer coisa, a gente dá um toque do senhor, que está saindo só meio cortado, meio picoteado, o senhor e a voz. Eu acho que travou aqui, né? Ok, deu para ouvir agora? Melhorou? Tranquilo? Acho que a internet vai oscilando, você vai perdendo um pouco de sinal, né? Pois então, estava falando aqui dessa experiência que você precisa ter pessoalmente com Deus, né? E, naturalmente, todos nós cristãos devemos ter essa experiência de caminhar com Ele. Apenas tenha fé. Eu não posso requerer do outro a fé se ele não tiver uma experiência pessoal e própria com Deus, né? Eu queria, mais uma vez, fazer uma oração com vocês antes de iniciar a leitura da Palavra de Deus, e eu estava dizendo assim, parabenizar esses movimentos de busca. Os sinais da volta de Cristo são muito claros, e eu creio que movimentos como este, 57, estes movimentos que estamos fazendo juntos aqui, ele é um chamado de Deus e do Espírito Santo, porque o que nos espera são coisas grandes, né? São coisas grandes. E, naturalmente, para que nós possamos enfrentar essas coisas que estão nos acontecendo e que vão chegar no futuro, nós precisamos realmente ter uma fé viva, uma fé experimental, uma experiência íntima, uma dependência, uma relação mais próxima de Deus. Então vamos fazer aqui mais uma oração juntos, sim? Oremos. Nesta hora, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para buscar mais da sua presença, ouvir mais da sua palavra e receber mais do poder do teu santo e bom Espírito. Queremos nessa hora colocar diante do Senhor as nossas faltas, suplicar ao Senhor o seu perdão, clamar ao Senhor pelo batismo de poder e rogar ao Senhor por tudo aquilo que nós carecemos ser, e tudo aquilo que nós carecemos ter, e de tudo aquilo que nós carecemos fazer para abreviar o teu regresso e continuar em pé, confiando que aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Fale-nos por tua palavra, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a meditação vai falar de um personagem em si. É um dos primeiros sermões que eu vi na minha igreja, e eu já sou adventista há quase 30 anos, estou no ministério há quase 20. É das meditações que eu vi, um sermão que eu nunca esqueci, estava com base exatamente em 2 Crônicas 20, 17. Né? E o verso 17 de 2 Crônicas diz o seguinte: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Essas palavras foram ditas por Josafá, o seu exército, que estava numa peleja contra o inimigo que ameaçava. Né? O inimigo que o ameaçava. E ele diz ao seu exército: não tenham medo, apenas tome posição. Se coloquem no lugar certo, ao lado de quem realmente pode nos ajudar e de quem realmente está conosco.
ele faz uma afirmação, uma certeza. Ele tem convicção de que, de fato, eles iriam vencer a peleja. Você sabe que nós sabemos que as guerras de conquista e o povo de Deus, as pessoas, a história passada conta de grandes guerras. O mundo sempre esteve envolvido em grandes guerras. Os povos sempre estiveram envolvidos em grandes pelejas. É interessante que essas pelejas não eram apenas do exército que combatiam um contra o outro. Eles sempre buscavam uma divindade. Eles estavam sempre ligados a um Deus. E a vitória que eles obtinham não era apenas a vitória que eles obtinham, era também a vitória do Deus deles. O Deus mais forte vencia o Deus mais fraco. O exército que perdia a guerra mostrava que tinha um Deus frágil. Então eles atribuíam suas vitórias ao Deus que eles serviam, ao Deus que eles adoravam, né? Então, quando Josafá diz ao povo que não tenham medo, Josafá, naturalmente, está dizendo: o nosso Deus a quem servimos é um Deus forte, é um Deus em que nós podemos realmente confiar. Josafá fez desse Deus para o seu povo, porque ele afirma, a afirmação de Josafá o Senhor é convosco. Nós não estamos sozinhos nessa guerra, nós não estamos sozinhos nessa batalha, né? E você convencer uma pessoa disso é necessário também que ela tivesse essa convicção, porque Paulo diz que a fé que nós temos, assim, a fé que tem-nas para ti mesmo, né? Você não pode passar a sua fé para um outro, porque a sua fé é quase que um objeto pessoal, né? Então, é necessário também que aquele povo essa fé tivesse certeza. E para ter isso, sabe, também uma relação nessa manhã, ao ler a palavra de Deus, publicamos esse grupo de irmãs, a gradação de cada um está cortando. Pastor, está oscilando, pastor. Está oscilando o vídeo, o que o senhor está falando. Eu vou tentar mudar aqui de posição, porque talvez seja um local. Vamos fazer um giro aqui. Ver se melhora aqui a minha internet. Melhorou agora o sinal? Está melhorando a... Vou tentar vir para um outro lugar aqui da... E aí, melhorou? Melhor assim? Muito bem, então... O texto de 2 Crônicas 20, verso 1, conta assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Para Josafá afirmar isso, ele deveria ter uma experiência anterior com esse Deus. Para Josafá levantar a sua voz e animar o povo, é necessário que Josafá tivesse uma relação pessoal, uma experiência anterior, conhecesse pelo menos os feitos desse Deus na vida de outros. Porque quando eu vejo Deus agindo na vida de outros, me anima também a acreditar que ele também poderá agir na minha vida. Então, alguém diz que conhecer a Deus, conhecer quem Deus é, faz toda a diferença. Conhecer a Deus,
o poder que ele tem, a grandeza dele, o amor que ele dispensa para nós, faz toda a diferença. Né? Então, era necessário que Josafá tivesse uma relação pessoal com esse Deus. Quais são as suas experiências passadas? Quais são as suas experiências pessoais que poderão fazer você levantar e animar pessoas quando elas estão desanimadas, motivar pessoas quando elas estão desmotivadas a partir da sua própria experiência pessoal? Você aí começou contando histórias, né? E eu acho que cada um de nós devemos ser um contador de histórias. E histórias que revelem a ação de Deus em você, a ação de Deus com você e a ação de Deus através de você. Né? Uma vez que Deus coloca Josafá ali à frente do povo, né, para reinar, Deus agora se propõe a ter uma experiência com ele, uma experiência através dele. Né? E nesse momento, Josafá, então, se levanta. Durante 10 anos, pastor Peter, eu fui membro da corporação militar. Eu fui policial militar aqui em Alagoas. Né? Durante 20 anos, eu entrei em 86 na Polícia Militar de Alagoas, incorporei no dia 7 de julho de 86, e passei ali 10 anos. Mas 10 anos depois, eu preferi sair da Polícia Militar. Houve aqui no nosso estado o chamado PDV, Plano de Demissão Voluntária. Né? E eu decidi, eu conheci a Igreja Adventista, é uma longa história, né, porque eu também havia sofrido algumas cirurgias ali na Polícia Militar. A medicina me disse que eu tinha um tumor na coluna cervical, o médico detectou isso e me submeteram a uma cirurgia no hospital em Maceió. Na primeira cirurgia, o médico falou que não havia, a equipe médica disse que ele não tinha tirado o tumor e precisava fazer uma segunda cirurgia. Né? E na segunda cirurgia, então, que fui submetido, a medicina descobriu que, na verdade, não era um tumor. Eu achei interessante aquilo, né? Tumor cervical, mas não era um tumor. Uma tarde de domingo, o médico, o neurocirurgião foi lá, eu estava até dormindo na enfermaria, ele me bateu assim de súbito, me tocou e eu levantei assim assustado. Ele falou: pode preparar suas bolsas, não é nada do que nós pensávamos, você está de alta. Hoje eu tenho 29 pontos, 15 no pescoço por trás e mais 14 aqui no pescoço pela frente, 29 pontos. Mas eu acredito que tudo aquilo, na verdade, aquela peleja que eu estava passando, não foi fácil, eu era ainda um jovem de 26 anos naquele período, estava noivo, né? Me preparando para casar, etc. Era rimo também de família nesse período. Não foi fácil aquele período para mim, não foi fácil. Era assim, um momento de incerteza, insegurança. Mas eu acredito que esse momento era Deus agindo. Aquela peleja, eu não estava sozinho. A partir dali eu fiquei 2 anos e meio afastados da corporação. Tempo depois a polícia me chamou para trabalhar, eu requeri ainda que queria verificar se realmente era aquilo. É interessante que nesse período a Polícia Militar de Alagoas ela fez um plano de saúde, empresa, com uma empresa chamada Golden Cross, que eu jamais imaginaria que era uma empresa de uma adventista, praticamente uma empresa adventista. E eu, de posse desse plano, fui até São Paulo, 9 de julho, no Hospital 9 de Julho, aí na Avenida 9 de Julho, fui me verificar se realmente era aquilo, né? Fui verificar se realmente era aquilo. E finalmente fiz uma ressonância e não era tumor na coluna cervical. Eu voltei, fiquei apto com restrições, e anos depois requeri a aposentadoria por invalidez, mas aí a polícia também não, a medicina, o hospital da polícia não deu esse benefício, e então eu me tornei adventista do 7º dia. Um amigo do quartel, que era adventista, havia se tornado recentemente, me convidou para estudar a palavra de Deus, me falou da sua conversão, então em 3, e me convidou para estudar o Apocalipse. Eram 26 lições, e na 3ª lição do Apocalipse eu me decidi batizar. Foi algo assim extraordinário, algo transformador. E ali começou a minha trajetória. A partir dali conheci a comportagem. Me tornei comportor
ocasional. Pela manhã eu ia para o quartel, fiquei só no serviço burocrático, só no expediente, né, até a sexta-feira, e aí me tornei comportor ocasional. Quando finalmente, para não encomendar a história, não torná-la longa, eu decidi, após um curso de comportagem, um concílio de comportagem 95, eu ainda lembro o tema, comportagem, vocação ministerial, lá na Faculdade da Bahia. E ali eu recebi o chamado de Deus, e uma voz, falei forte ali, Deus falou através dos meus lábios, eu falei assim, eu vou voltar para essa faculdade com a minha família, pela graça de Deus. E finalmente, realmente, no ano 2000 eu ingressei na faculdade, me tornei pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, essa experiência me dá hoje, não sei se a autonomia de caminhar confiando, me dá realmente a autoridade de dizer aos demais, tenham fé. Eu experimentei isso. O exército que vem contra nós é grande, mas aquele que está conosco é bem maior. Né? Por isso que Josafá levanta assim, olha, neste encontro você não tem que pelejar. Apenas tome posição do lado certo. Confie em quem de fato tem poder e autoridade e ainda mais tem interesse em te ajudar, né? Te ama tanto que está ao teu lado para te salvar. A luta que vem contra você não é contra você, é contra o Deus a quem você serve, porque na verdade estamos envolvidos numa luta de deuses. Né? Eu me lembro quando ali ia sobe ao Monte Carmelo, você também lembra? Ali existe uma guerra de deuses. Ali, eu acredito que é o momento em que a Bíblia revela, né? Deixa muito mais claro que, de fato, existe uma luta de deuses. O Deus que manda fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a segurança do profeta é tão grande que ele chega até a gracejar, ele chega até a rir dos seus opositores, os 400 profetas que serviam ao Deus Baal. Né? E quando eles começam a gritar, fazer sua liturgia de gritos ao seu Deus, Elias começa a zombar, diz, não, mas gritem mais alto, pode ser que eles estejam ocupados em alguma tarefa e não está ouvindo vocês, não, gritem mais forte, quem sabe ele está ocupado, não está dormindo, e vocês possam despertá-lo, e ali uma guerra de deuses, e finalmente o Deus verdadeiro vence a peleja, o Deus verdadeiro vence a batalha, e o que é mais interessante, não é o que Deus podia fazer, era a disposição que Elias tinha de confiar, né? Então, a experiência da fé deve ser uma experiência viva, uma experiência real. Eu acho que cada um de nós devemos ter uma experiência viva da ação de Deus. Né? Uma experiência viva da ação de Deus. A semana passada eu estive ouvindo a mensagem do pastor Edmir Tavares Maciel. Você lembra que eu disse o nome dele completo, né? Edmir Tavares Maciel. Porque no período em que eu estava afastado da polícia, eu me tornei mototaxista. Eu tenho intimidade com motos, viu? Inclusive, estou vestindo aqui a camisa do MCA, porque vou ser escudado aqui, e eu quero dizer da minha alegria por esse ministério, e eu fico esperando o dia em que a Conferência Geral coloque lá no manual da igreja o motoclube como ministério oficial da igreja. Eu acho que isso não vai demorar, e eu espero que agora em 2020, né, lá nos Estados Unidos, nessa próxima conferência, alguém toque nesse assunto e coloque o motoclube como ministério oficial da igreja lá no manual da igreja. Eu acredito. Porque a gente tem percebido, né, a força desse movimento, a força desse ministério, que eu já estou pleiteando, eu já sou aspirante, né? Já sou aspirante. Bem, aí eu me tornei mototaxista. E eu sempre admirei muito pastores. Antigamente nós chamávamos de seminaristas, né? Hoje nós chamamos de teologandos, estudantes de teologia, mas naquele tempo nós chamávamos de seminaristas, vindo do seminário de teologia. E eu sempre fui muito admirador dos. E então chegou aqui um tal de Edmir Tavares Maciel, estudante de teologia, e aqui, antigamente aqui na cidade tinha uma escolinha de fundo de igreja, uma escola adventista, minha esposa ensinava ali naquela escola, e me chega esse cidadão, magérrimo naquele período, era mais magrinho do que hoje, e ficou hospedado na igreja central da rua São Francisco, quem é daqui de Arapiraca que conhece, e minha esposa chegou em casa e falou, olha, chegou um seminarista aqui, está lá na igreja central. E eu corri, fui encontrar esse homem. E lá ele veio, era meio-dia, me encontrar. E aí eu falei, olha, minha esposa é professora da escola adventista e falou que você estava aqui. Ele pensava que eu fui comprar Bíblias. E aí nos cumprimentamos, ele me recebeu. E eu falei, olha, eu vim dizer a você que o que você precisar nesta cidade, aqui em Arapiraca eu conheço todo mundo da igreja. Se você precisar de mim, eu vou ser seu mototaxista.
Aí, naquele momento, eu falei assim para ele, rapaz, o Espírito Santo está me dando aqui uma ideia. Ele até depois falou assim, depois, em conversas posteriores, ele falou, rapaz, eu pensei que você era um cara muito extremista, né? Um cara meio... Aí eu falei, olha, Deus está me dando a ideia. Fala o seguinte, quanto é a sua Bíblia? Ele me falou o preço, R$30. Vai ser R$32. Você vai pedir R$2 de entrada e vai dividir em 2 parcelas de R$15. Meu amigo, nós vendemos Bíblia como água. Isso eu nunca vendeu Bíblia em toda a sua vida. E aí surge o chamado, né? A partir do pastor Edmir Tavares Maciel, ele disse uma coisa para mim no final, Heraldo, a viúva foi abençoada, o azeite da viúva foi multiplicado. E assim começou a nossa trajetória. E nós fomos ao colégio, na Faculdade da Bahia, e em 2003 nós nos formamos, estamos aqui. Então, foi uma experiência real na vida da gente, né? A luta que nós travamos, ela teve vitória, porque o Deus que nos ama estava conosco em todo o tempo da nossa peleja. Eu queria, para finalizar, compartilhar 2 textos bíblicos aqui com vocês que me acompanham sempre, e eu estou sempre lendo quando eu posso, que eu visito, que eu ligo para alguém. Eu queria ler com vocês Provérbios 24:10. Provérbios 24:10 diz o seguinte: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Esse é o primeiro texto que eu gosto de compartilhar. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. O segundo texto que eu gosto muito também e faço um link com esse texto, está em Jeremias 12, verso 5. E aqui a palavra de Deus diz assim, uma resposta de Deus aos lamentos e queixas do profeta, ele diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Né? Se em tempo de angústia, como diz, se em tempo de angústia te mostras fraco, a tua força é pequena. E para que isso não aconteça, é necessário uma vida de relação mais pessoal com Deus, uma vida de mais intimidade com Deus, uma vida de busca e prioridade, colocando Deus sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, o líder cristão, o homem, o pai de família, a mãe, o chefe de sua casa, o líder, ele precisa ter uma experiência própria com Deus, para que ele possa, de fato, animar os demais que estão na caminhada, né? E o meu desejo é que, nessa peleja que nós estamos vivendo, e olhe que os dias de angústia, nós estamos pelejando com homens, estamos competindo ainda com os que estão andando a pé, mas nós vamos competir com aqueles que estão indo a cavalo. Hoje nós estamos vivendo tempos de paz, mas amanhã nós teremos que entrar na floresta do Jordão. Os dias que nos esperam são dias de muitas provas, e eu acredito que essa iniciativa que nós estamos tendo de 40 madrugadas, essa iniciativa de um movimento de oração na Sala 57, essa iniciativa da Igreja Mundial, né, nos chamar para uma comunhão mais pessoal e mais íntima, na busca do Espírito Santo, Deus nos dizendo que, pela frente, as provas que virão só serão suportadas por homens que estiverem na presença e na dependência de Deus. Tá? Deus continue abençoando este movimento, que Deus continue abençoando o Motoclube, né, o MCA, que possamos acelerar forte, pegar a estrada, que é estreita e apertada, mas que nos conduz a um caminho certo e seguro, que é o reino celestial. E eu não sei se lá, eu não sei como se vai ter motos lá, sei que a gente vai voar como anjos. Lá seremos muito mais velozes, mas, pastor Peter, vai ser muito bom encontrá-los ali. Viu? Depois de vencer a peleja e de ter o exército de Deus ao nosso lado. E um pensamento que eu gostaria de deixar, esse me veio à mente há muito tempo atrás, eu escrevi, que diz o seguinte: muitos cristãos desejam experimentar o poder de Deus, quando na verdade devia experimentar o amor de Deus, porque o amor de Deus se revela na cruz, e a cruz é o poder de Deus. É ali que nós encontramos força para a peleja. A maior demonstração da presença de Deus está na cruz do Calvário. Então, busquemos o poder de Deus, que se revela na cruz, né? O amor de Deus que se revela na cruz, porque a cruz é o poder de Deus. Deus abençoe a todos nós. Amém, pastor. Amém.
Amém. Graças aí pela mensagem. Mas deixa eu falar um negócio pro senhor que talvez o senhor não saiba. Sim. O senhor atirou no que mirou e acertou o que não viu. Já ouviu falar? Eu não sou pastor, mas sou policial. Ah, tá. O senhor me chamou de pastor, mas eu não sou pastor, mas eu sou policial militar também. Mas deixa eu te falar, viu, Peter? Aqui é o seguinte, eu disse ontem no concílio aqui em Maceió, e digo sempre na minha igreja, e o Aurílio e o Clécio que estão aqui, são da MCA da nossa cidade, eles sabem disso, e eu sempre falo o seguinte, na igreja adventista, todos são pastores, inclusive você. E eu digo mais, na igreja adventista, todos são ovelhas, inclusive o corpo ministerial, porque todos nós temos o sumo pastor, que é Cristo, né? Todos nós somos também ovelhas e vocês também são pastores. Bem, obrigado, viu, pastor? É um ex-Mike, ele sabe o que eu estou falando com isso, né? Um ex-Mike que está pregando para a gente aqui, que agora se tornou agora um pastor, né? O senhor era militar mesmo, né? Sim, militar. É. Soldado 4350 do PCSV, 3º Batalhão. Ai, tá, nós. Esse deixou só de ser soldado das fileiras da corporação para ser um soldado de Cristo, brigando aí, lutando contra o mal, que a gente não consegue nem enxergar ele, né? A gente sabe que existe e é uma batalha terrível. E trabalhando na corporação da Polícia Militar, a gente tem muitas provações entre certo e errado, entre forjar, não forjar, entre tratar. O pastor escolheu ali um ótimo caminho, o caminho do pastorado. Eu também aprendi, pastor, também, ser adventista foi dentro do quartel. O curso do Apocalipse dentro do quartel foi onde que eu decidi, e eu comecei a trabalhar com o pastor Luiz Gonçalves, e eu falei assim, agora, vou sair da polícia agora para poder ser evangelista, mas ali o meu caminho foi outro, continuo ainda na corporação, e Deus tem nos abençoado muito. Obrigado, pastor, pela mensagem. Benção. E o senhor mostrou assim a camisa, deixa eu falar para o senhor que o senhor é, que o senhor talvez não saiba. O senhor, agora, nesse momento, o senhor é um próspero, e próspero o senhor é ovo. Assim que o senhor for escudado, o senhor nasce, o senhor sai do ovo, o senhor recebe aí as asas, aí o senhor nasceu aí, saiu de ser ovo aí. Eu sou apenas ovo agora. Aí o senhor vai ser eagle. Eagle é que o senhor já nasceu, já, e com as asas aí, tá. Então, por enquanto, o senhor é um próximo, o senhor é ovo. Logo, logo o senhor vai nascer, leva um tempinho, mas logo, logo o senhor vai nascer aí no Motoclube Adventista como eagle, viu? Deus abençoe, viu, pastor? Amém. Vamos fazer a nossa última oração, que já são 6 horas? Vamos orar. É gostoso ficar, é gostoso falar, escutar, né? Deus, ele é Pai Todo-Poderoso. E a oração aqui, pastor, vamos ver se o senhor lembra como que é a última oração. Olha lá, o Torres já fez, ó. Deixa eu ver o que mais. Aqui é a última oração, olha lá, o Almir também lá, tá vendo? Olha lá, o D'Agostinho já fez, pastor, a última oração nossa é abraçado, pastor. Essa pandemia nos lembro, abraçou a Bíblia, né? Abraçou a Bíblia, que não tem gente porque que se abraça a Bíblia, né? Não tem ninguém, olha lá, olha o Edilson, ó, com a filhinha ali no colo, ali, ó, olha lá, tá vendo? Ela abraçou a filhinha lá, ó. O Fredão também abraçou. Moab, cadê a Bíblia, Moab, abraçar? Você abraçou o Agostinho. Isso, você abraça do lado, assim, pastor, se tiver alguém do lado, Severino. O Aurílio abraçou a mãe ali, ó. Isso, olha lá, a Aurília abraçou a mãe, ela mesmo lá, a mamãe Aurília. Abraça quem está do seu lado. Abraça o volante do carro, Solange. Rosimeire, se abraça aí, Rosimeire. Clécio, se abrace. Antônio Carlos, você tá escuro, o Carlão. Agora não dá nem para ver você mais direito aí, cada luz. Abraça quem está do lado. O Adão, deixa eu ver quem está do lado aqui, olha lá, o Paulo, o Danilo sempre está ali ali abraçado com a mulher, é isso mesmo, Danilo. Você William Perot. Quem Adão está abraçando não, está no escuro. Adão está abraçando no escuro. Olha lá o Edinho, pastor, dá uma olhada no Edinho, pastor. Pastor, a menininha dele tem alguns meses e todo dia ela está ali vendo a semana de oração. Olha lá, e dá risada, olha lá, a nenezinha lá. Livre, espontânea à vontade. Todo dia ela está ali, não chora, a menininha, ela fica ali pensando, que família abençoada. Deus abençoe você, Edinho, a sua nenezinha. Você precisa falar o nome dela para nós, que eu só chamo ela de neném, não sei o nome dela. Alana, Deus abençoe Alana. Tem que falar o nome, vou até anotar aqui para não esquecer mais aqui, ó. Alana.
Eu tenho certeza, pastor, que nos 40 dias que a gente está falando aqui, ela está aqui e é a mais jovem do MCA. Não tem mais nova que ela, não. Deus abençoe. Agora você ficou claro, Carlão. Agora você ficou claro, ligou a luz aí. William, Evandro, abraça a esposa, Norma, Matoso, abraça a Rosalina, Elaine, Paula, a Tereza, eu acho que é a Tereza lá da Argentina, que está junto com a gente aqui, pastor. Edilson, Gilmar, o Fábio, abraça o Carvalho, Fábio. Carvalho, bom dia. A Rosana, bom dia. Se abraça, a Rosana, abraça o marido, a Cláudia, Maikele, a Leia, Deus abençoe, Leia. Se abraça quem está do seu lado aí, Leia. A Lígia, Deus abençoe, Lígia. Deus abençoe. A Lígia, você tá no Brasil, Lígia, ou você está no Paraguai? Está fechado o áudio, não entendi. Sumiu a Lígia aqui. A Lígia. Deus abençoe a Lígia. Eu não sei se ela está no Brasil, está no Paraguai, mas é uma brasileira que mora no Paraguai. O Gilmar, a Rosana, deixa eu ver se eu acho mais aqui. A Paula, Deus abençoe. Oi, Lígia. Estou no Brasil. Está no Brasil? Deus abençoe você aí, Lígia. Já vou embora. Já vai para o Paraguai? Hoje já vou voltar. Deus abençoe sua viagem, seus filhos, a sua volta ao Paraguai. Carlos, Ian, Luciano, Aline, bonito testemunho. Gina, abraço, profeta Gina, o Maia. Bem, chegou a hora da nossa oração. É abraçado, se abraça. Vamos pedir para que Jesus nos abrace. Severino abraça. Zigue-Zague abraça a Bíblia. Zigue-Zague, Almir abraça. E, pastor, o senhor quer fazer a oração final, pastor? Sim, pode ser. Pastor, então encerra para nós, pedindo força do céu para a gente poder vencer esse dia, que cada um tem uma missão aqui. A Lígia vai voltar, vai viajar para outro país, a Solange está dirigindo, e cada um tem uma bênção que veio buscar aqui. Então, reparte para nós agora na última oração, pastor. Oremos, então. Querido Deus e Pai, olhando para essa tela, enquanto estávamos aqui falando e vendo, nós percebemos que existe um movimento forte no mundo. Seu Espírito está agindo poderosamente na vida de cada um de nós. A palavra diz, o Senhor diz em sua palavra, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter de seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Ainda hoje, Pai querido, nós vivemos uma guerra de deuses. O Deus deste século tenta cegar o entendimento do teu povo, mas nós nos apegamos a um Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus verdadeiro, um Deus criador, um Deus mantenedor, um Deus redentor, um Deus que nos ama. E a sua palavra diz que nada poderá nos separar do seu amor que está em Cristo. Ele é a representação plena e máxima do seu interesse por nós, da sua presença conosco e do seu amor por nós. Obrigado porque nas pelejas da nossa jornada, nos conflitos deste mundo, nós temos a garantia da sua presença e a certeza de que sua mão forte se estende em nosso favor. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada, que possamos ser filhos sinceros, indesculpáveis no meio de uma geração perversa, e que continuemos ouvindo o conselho que Josafá deu ao seu povo na sua maior peleja. Ele disse, neste encontro não tereis de pelejar, ficai parados, tomai posição, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, porque o Senhor, nosso Deus, está conosco. Abençoe cada um dos teus filhos aqui, a Lígia que está em viagem, tantos outros que a gente vê que estão dirigindo, se locomovendo até suas tarefas, cumprir as suas demandas, que estas 40 madrugadas continuem sendo um meio de nós fortalecermos as nossas convicções, fortalecer a nossa confiança. Que ao pelejar com os que vão a pé ou com os que vão a cavalo, nós possamos ter a certeza que o Senhor nosso Deus está conosco. Fica conosco sempre, nos batiza
com a rica medida do teu santo e bom Espírito. É a nossa súplica nesta linda manhã. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.